E aí pessoal, beleza? Bom dia, Diego na área. Hoje é 2 de janeiro de 2025. Feliz ano novo para todo mundo. Nesse ano a gente possa ter coisas melhores. Bom, queria trazer um assunto com vocês que ultimamente não sai da mídia, cara, que são os acidentes aéreos. Em 2024, os céus se tornaram palco de mistérios sombrios e tragédias inexplicáveis. Entre as nuvens de horizonte, histórias inquietantes se desenrolaram, envolvendo aeronaves que caíram inesperadamente, deixando para trás destroços e perguntas sem respostas. Cada acidente aéreo trouxe consigo uma sombra de incerteza e teorias conspiratórias, que capturaram a imaginação e o temor de especialistas e curiosos ao redor do mundo. Os incidentes mais impactantes desse ano nos lembram de que, mesmo na era da tecnologia avançada, inteligência artificial, a engenharia aeronáutica mais avançada, o desconhecido ainda reina soberano nos altos dos céus. E eu queria destacar alguns acidentes para vocês, porque foram assim os mais impactantes, teve mais compartilhamento, a mídia mostrou mais para nós. O primeiro eu quero falar do Jeju Air 7C-2216. Em 29 de dezembro de 2024, um Boeing 737-800 da Jeju Air, que fazia a rota de Bangkok para Seul, colidiu com uma mureta após a pista no aeroporto internacional de Muan, na Coreia do Sul. Esse trágico acidente resultou na morte de 179 pessoas e levantou sérias questões sobre os procedimentos de pouso em condições adversas. A aeronave, que transportava 181 pessoas, incluindo 175 passageiros e 6 tripulantes da aeronave, tentou um pouso de emergência após uma falha no trem de pouso. Durante a aproximação, a tripulação relatou um possível ataque de aves, o que pode ter contribuído para a perda de controle da aeronave. A investigação está em andamento para determinar os fatores exatos que levaram ao acidente, mas já se destaca a necessidade de revisar e aprimorar os procedimentos de pouso em situações de emergência e condições climáticas desfavoráveis. O outro que eu quero trazer é o VoiPass 2283, que no dia 11 de agosto de 2024, um turbohélice ATR-72 da VoiPass caiu tragicamente em Vinhedo, São Paulo, durante um voo que fazia a rota de Cascavel para São Paulo. E esse acidente acho que todo mundo acompanhou, porque o avião fica rodando no céu, muita gente filmou, e esse acidente ele resultou na perda total de 62 pessoas, tá? 62 pessoas que estavam a bordo, e ele trouxe uma série de preocupações sobre a manutenção e a segurança operacional das aeronaves. As investigações preliminares indicam que uma falha no sistema de degelo da aeronave pode ter sido um dos fatores contributivos. Essa falha teria levado à formação de gelo nas asas e outras superfícies críticas, prejudicando a estabilidade e o controle da aeronave. Além disso, relatos de possíveis problemas de comunicação entre a tripulação e os controladores de tráfego aéreo levantaram questões sobre a coordenação em situação de emergência. Esse incidente doloroso reforça a importância de uma manutenção rigorosa e constante das aeronaves, bem como a necessidade de treinamento contínuo e eficaz para a tripulação em procedimento de emergência. Cara, a gente sabe que com a aeronave não se pode economizar. A gente lembra o caso da aeronave da Chapecoense, Laminha, que para economizar, ter que pousar e abastecer no aeroporto, o piloto, tentou ir direto aonde o combustível não deu e caiu.
Então, cara, manutenção tem que ter todo cuidado, não tem problema. Mesmo que a passagem ficar mais cara, é melhor do que você causar um acidente. Outro caso que eu quero trazer é do Azerbaijan Airlines J28243. Também em dezembro, tá? Dia 25 de dezembro de 2024, um Embraer E190 da Azerbaijan Airlines caiu próximo à cidade de Aktau, no Cazaquistão, durante uma aterrissagem de emergência, resultando em 39 mortes. As investigações iniciais sugerem uma combinação de fatores mecânicos e condições climáticas adversas. A aeronave havia decolado de Baku, no Azerbaijão, com destino a Grozny, na Rússia, mas foi desviada devido a condições de neblina e possíveis interferências externas. Durante a aproximação da Aktau, a aeronave sofreu uma série de explosões, possivelmente causada por um sistema de defesa aéreo russo que estava atacando drones ucranianos na região. A tripulação tentou realizar uma aterrissagem de emergência, mas a aeronave perdeu altura e acabou colidindo com o solo, resultando na tragédia. Engraçado que nesse caso aqui, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele chegou a soltar uma nota oficial se lamentando pelo ocorrido, mas em nenhum momento ele confirmou que foi culpa da Rússia, que foi alguma aeronave que abateu o avião. Então fica essa dúvida pairando no ar. Vou falar sobre mais um caso do Piper PA-42000. Também aconteceu em dezembro, no dia 22. Um pequeno avião particular Piper PA-42000 sofreu um trágico acidente no centro da cidade turística de Gramado, no Rio Grande do Sul. A queda resultou na morte de todas as 10 pessoas a bordo e deixou 17 pessoas no solo feridas. Esse incidente destacou os significativos desafios enfrentados pelas aeronaves menores em áreas densamente povoadas. As investigações preliminares apontam para a possibilidade de uma combinação de falhas mecânicas, condições climáticas adversas e erro humano. A dificuldade de manobrar em áreas urbanas, com obstáculos como prédios altos e linhas elétricas, aumentam o risco para aviões de pequeno porte. Este acidente sublinha a necessidade de uma rigorosa regulamentação de voo em zonas urbanas e de melhorias nos procedimentos de emergência e treinamento para pilotos de aeronaves menores. E o último caso que eu queria trazer também foi o da Asiana Airlines 783. Também em 2024, um Airbus A330 da Asiana Airlines sofreu um acidente durante a aproximação para o aeroporto internacional de Incheon, na Coreia do Sul, resultando em 124 mortes. Este trágico acidente trouxe à tona questões cruciais sobre a comunicação e a coordenação entre a tripulação e os controladores do tráfego aéreo. Investigações revelaram que durante a aproximação houve uma série de falhas na comunicação, incluindo atrasos na transmissão de informações críticas e interpretações equivocadas dos comandos de voo. Além disso, condições climáticas adversas como chuva intensa e ventos fortes agravaram ainda mais a situação, tornando a manobra de pouso ainda mais desafiadora. Esse acidente ressaltou a necessidade de melhorias contínuas nos procedimentos de comunicação e treinamento para garantir a segurança dos passageiros e da tripulação. Todos esses casos não são assim efetivamente concluídos, porque existem muitas variáveis que podem ocasionar. Só que como está tendo muitas coisas estranhas, fica a dúvida, o que realmente está acontecendo? O que aconteceu? Alguém tem alguma resposta concreta? É muito difícil saber.
muito, porque tem muitas teorias. Eu queria trazer algumas para a gente conversar aqui. Primeiro é falha mecânica, porque isso daí é inevitável. Os especialistas em aviação frequentemente apontam falhas mecânicas como fatores determinantes em inúmeros acidentes aéreos. No caso da VoiPass, por exemplo, existem fortes indícios de que o sistema de degelo da aeronave não operou adequadamente. Esse sistema é crucial para prevenir a formação de gelo nas asas e outras superfícies, o que pode comprometer a estabilidade, a controlabilidade do avião e até o funcionamento mecânico. Quando o sistema de degelo falha, o gelo acumulado altera o fluxo de ar, resultando em uma possível perda de sustentação e consequente perda de controle em voo. Além disso, outras falhas mecânicas como problema no motor, sistemas hidráulicos ou elétricos, contribuem significativamente para a situação de emergência. Esses eventos ressaltam a importância de uma manutenção rigorosa e constante das aeronaves para garantir a segurança dos voos. Então, cara, não tem como você economizar com avião. Não adianta. Você precisa fazer uma manutenção preventiva em tudo, desde até essa parte do degelo, motor, o sistema hidráulico, o trem de pouso, tudo tem que ser feito, cara, porque infelizmente um erro é muitas vidas que morrem, muitas. Outra teoria é sobre o clima, as condições climáticas adversas. As condições climáticas extremas frequentemente desempenham um papel crítico em acidentes aéreos, sendo fatores contribuintes importantes. No caso do acidente da Azerbaijan Airlines, há fortes indícios de que a aeronave enfrentou turbulências severas e condições de gelo enquanto tentava uma aterrissagem de emergência. Essas condições adversas são conhecidas por exercerem estresses adicionais sobre a estrutura da aeronave e o sistema de voo, tornando a navegação e o controle do avião extremamente desafiadores para os pilotos. Em situações de gelo, a acumulação nas superfícies da aeronave podem alterar a aerodinâmica, prejudicando o desempenho dos motores e a resposta dos controles. A turbulência severa, por sua vez, pode provocar movimentos bruscos e inesperados, aumentando o risco de perda de controle. Esses desafios climáticos sublinham a importância de tecnologias avançadas de previsão e monitoramento do clima, além de um treinamento rigoroso para os pilotos em situações extremas. Além também que mês passado começou uma névoa muito forte em vários lugares no mundo. A gente consegue ver vídeo aí que a pessoa filma a cidade dela de manhã, à tarde e à noite, e aquela neblina muito forte. E eles ainda não sabem o motivo dessa neblina, mas você não enxerga direito, você não sabe o que contém nessa neblina, porque a própria fumaça do vulcão, por causa do enxofre e outras componentes nele, traz um sério risco para os aviões, para as turbinas. Então é complicado, porque além das condições extremas do clima que a gente tem de chuva, tempestade, gelo, ainda também tem outras causas humanas que podem interferir no clima. A outra causa que tem muita teoria em cima é sobre os erros humanos. E o erro humano persiste como uma das principais causas de acidentes aéreos, representando uma fração significativa dos incidentes. Fatores como a falta de competência, problemas conjugais, estresse e depressão podem influenciar negativamente o desempenho da tripulação.
No caso do acidente da Jeju Air, as investigações preliminares sugerem que uma série de decisões equivocadas por parte da tripulação pode ter contribuído para a tragédia. Decisões mal calculadas, falta de comunicação eficiente e respostas inadequadas às situações emergenciais são alguns dos exemplos de como o erro humano pode impactar a segurança dos voos. Isso enfatiza a necessidade de programas contínuos de treinamento, apoio psicológico e sistemas de monitoramento de fadiga para garantir que os profissionais da aviação estejam sempre preparados para lidar com as demandas de suas funções. E é engraçado que a gente tem um acidente que aconteceu em 2015 da Germanwings, onde o copiloto Andrea Lubitz sofria de uma depressão e um esgotamento mental. E quando o piloto foi no banheiro, ele trancou a cabine e colidiu assim, sabe, deliberadamente. Ele jogou o avião nos Alpes franceses. E isso fez com que morressem todas as 150 pessoas a bordo. E após esse incidente, várias companhias aéreas eles implementaram assim, novas regras de segurança. E essas regras elas exigem que sempre haja pelo menos 2 pessoas na cabine de comando durante o voo. Quer dizer, além de todo o trabalho já psicológico que eles já faziam e fazem com os pilotos, copiloto, as aeromoças, agora sim, quando alguém for pro banheiro, tiver que sair da cabine, alguém tem que entrar lá para ficar no lugar. Porque além de garantir uma segurança para a tripulação, também se caso alguém tiver com algum problema de saúde mental, não acontecer isso de novo, porque infelizmente, por causa de depressão, problemas emocionais, esse é um dos casos, né? Mas a gente tem assim, confirmado pela caixa preta, por tudo, mais de 10 acidentes aéreos por causa de problemas emocionais, tanto do piloto quanto do copiloto. E a outra teoria da conspiração é interferências externas. Como assim, Diego? Bom, as teorias sobre interferências externas também são consideradas ao investigar acidentes aéreos, avistamento de drones, laser pointers e até relatos de OVNIs, que atualmente a NASA usa a sigla UAP, que significa Fenômenos Anômalos Não Identificados, podem potencialmente interferir nos sistemas de navegação das aeronaves. No caso do acidente da Azerbaijan Airlines, alguns especialistas sugerem que a aeronave pode ter sofrido interferências externas que afetam seu sistema de navegação, perturbando os sinais de GPS e outros instrumentos críticos. Embora essas teorias frequentemente se situem no campo das especulações, há precedentes de drones causando danos a aeronaves ou forçando manobras evasivas. Essas possibilidades destacam a necessidade de regulamentações mais rígidas sobre o uso de drones e avanços em tecnologias de proteção contra interferências externas para garantir a segurança do voo. Embora menos convencionais, esses fatores demonstram a gama de desafios que a aviação moderna enfrenta. Bom, todas as teorias elas estão sendo investigadas, mas uma coisa a gente não pode negar. O avanço da guerra na Ucrânia, nós vimos cada vez mais novas armas, o uso de drones, nossa, aumentou muito, muito. Todo lugar você vê drone voando, você entra na internet, a venda de drone, tanto os pequenos domésticos quanto os grandes, para agricultura, está muito grande. Então você imagina, por exemplo, como isso interfere num avião ou no próprio aeroporto. A gente viu alguns aeroportos nos Estados Unidos sendo fechados porque esses drones estavam voando ao redor e você não sabe o que tem nesse drone.
Porque a gente já conhece, existe o drone que atira, o drone ele pode jogar o laser, o drone ele pode carregar uma bomba, ou ele pode ser suicida, ele mesmo ser uma bomba. Então, qual vai ser a segurança de um avião aí com 200, 300 pessoas, com um monte desses drones voando perto? Então isso está trazendo, primeiro, um caos absolutamente prejudicial. Por quê? Voos são cancelados, transporte de mercadorias importantes, pessoas que precisam viajar para fazer tratamento, muitos voos estão sendo cancelados. E muitas causas estranhas também, porque eles falam que alguns drones podem lançar pulsos eletromagnéticos, fazendo os sistemas elétricos falharem. E qual que vai ser a segurança? E agora em 2025, eleição do Trump, a gente sabe como que funciona a geopolítica. Então eu acho que a gente precisa abrir os olhos, ficar cada vez mais esperto, porque muitas coisas estranhas aconteceram e a tendência é que elas venham acontecer cada vez mais, infelizmente. Obrigado para você ter ficado até agora no meu vídeo. Curta o vídeo, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Quando tiver mais notícias, eu vou trazer para vocês. Muito obrigado.